Bora que eu preciso tomar um banho. É? Não, que é isso? Só porque a Tá pessoa ótimo. malha. Tá ótimo assim. Tá uma beleza. Rapaz, eu só não faço nada porque eu tô morrendo de sono. Tá bom. Posso começar? Fala garoto, fala garota. Não. Fala galera do Ortodontia Evidência. Aê! Não? Vai, começa tu. Fala galera! Não, sem o dedo, né? Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao Ortodontia Evidência. Eu sou Paulo Correia. E eu sou Manuela Arnaud. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre... Como organizar todas as informações e começar a planejar. Pronto, ótimo. Organização. É a minha cara. Eu sou organizado aqui em casa. Hein? Não. Não, fui eu que organizei esse conteúdo. Não se preocupem, vocês estão a salvo. Não, vamos lá. Então, na verdade, a gente veio organizando esse conteúdo justamente porque a gente lembrou da sensação que a gente tinha lá atrás, quando a gente recebia a documentação ortodôntica, né? E a gente via todos aqueles elementos que a gente aprendeu na especialização, não é isso? Isso. Todos aqueles elementos passarem voando aqui ao redor da cabeça, análise modelo, né, diagnóstico, cefalometria, né, tudo aquilo, Análise facial. análise facial, o que mais? Discrepância de Bolton. Discrepância de Bolton, tudo começa a vir aqui na cabeça e você faz, beleza, eu sei mais ou menos aí o que é, mas faço a menor ideia de como eu começo. É uma sensação familiar. Você já sentiu isso, Paulo? Já sim. A gente vê e diz assim, hoje eu vou começar pela análise cefalométrica. Aí amanhã eu vou começar pela análise facial. Né? Exatamente. E assim vai. Depois de amanhã eu começo pelo de modelo. Depois eu começo pela colagem mesmo e o resto eu resolvo depois. E depois eu vejo, né? E nesse esquema a gente segue com essa confusão de pensamento mesmo. Eu acho que é muito, realmente é muita informação, né, na especialização que a gente recebe para poder organizar. De fato, o que acontece para mim é que a gente não sabe determinar o que de fato é importante para o planejamento. É como se aquelas informações todas que a gente recebeu, a gente não arquivou da maneira correta, né? A gente não separou em pastas no cérebro. Então a gente deixou tudo junto no lugar da ortodontia e aí na hora a gente espera utilizar tudo junto e a gente não utiliza tudo junto. Não. Ou seja, a gente fica, eu acho que gastando energia pensando em elementos que não devem ser utilizados nesta etapa. E assim, né? E todas essas informações que são passadas na especialização, todas elas são importantes, né, Manu? Todas elas têm um fundamento, todas elas têm o momento certo de serem usadas. É isso. Né? E o que falta é a gente conseguir organizá-las. Né? Que é o que o Manu falou, das pastas, né? Como você falou aí, né? Se na especialização dissessem assim pra gente, isso aqui você vai utilizar, guarde nessa pasta. E já ensinasse pra gente, né, quais eram as pastas. Tipo, essa daqui é a pasta 1 do planejamento. Essa aqui é a pasta 2. Você vai utilizar esses elementos. Mas não, o que eu acho é que simplesmente a informação é jorrada, até porque é muito tempo de especialização. Então, isso meio que... A própria curva de aprendizagem, a própria didática, ela se perde um pouco por causa do tempo, né? Então, isso aí fica mais difícil de ficar organizado e bem estabelecido na mente. E é por isso que dá essa sensação
De tipo, não sei de nada, não sei. Como é que eu não sei começar? Se eu não sei começar é porque eu não sei de nada, né? Resumindo. Eu sentia isso. É. Parece E, que passaram os 3 anos e a gente vai ter que fazer de novo, né? é, Mais 3 para ver se fica, se é. consolida, né? O conhecimento, Aí né? devia ter uma assinatura vitalícia, né? Para poder você ficar lá, tipo, toda hora que eu precisar eu acesso aquilo ali, né? Que o curso fosse gravado, né? Sei lá, e a gente pudesse assistir em casa, de É, repente, né? Várias vezes, toda vez que tiver dúvida. exatamente. Porque tem informações que a gente realmente precisa organizar. Não é que você não recebeu as informações corretas. Você recebeu as informações corretas, mas elas estão desorganizadas na sua cabeça. Então, a gente está aqui para ajudar você a organizar as informações. E os processos. Como a gente falou já em outros conteúdos, a ortodontia é toda sobre organização de informações, seja das informações que você tem, que você estudou, né, do seu conhecimento, seja de informações que o paciente está trazendo com a face, com o sorriso, né? Então é Isso, tudo sobre a gente organizar e hierarquizar as informações que a gente tem para saber utilizar na hora correta, né? isso. Então, é assim, além de tudo isso, acho que essa sensação de a documentação chegou e agora, o que eu faço? Ela também acontece por causa daquela insegurança no diagnóstico, Sim, sem né? dúvida. Quando a gente tem uma segurança em como dar um diagnóstico, normalmente seu olho ele vai no que é importante para aquele caso, né? Para você chegar ao diagnóstico. Você não vai ficar dando voltas, arrudeios em todo aquele monte de informação que Isso, não vão te levar ao diagnóstico. isso, Você já vai direto. Então, rapidinho, né, você consegue é, chegar e dizer, a doença que o paciente tem é essa. Vamos agora para o próximo passo, né? isso, né? Você já entende que existe o, o próximo passo, né? Isso. Que são etapas. Isso, é uma sequência, né? Mas eu acho que isso é realmente muito importante. Então, essa parte, e a gente vai conversar sobre essa parte, e a gente já tem conversado a parte de diagnóstico em outros vídeos, em outros conteúdos, né? Uhum. Agora a gente realmente vai organizar sobre como resolver, o que a gente resolve primeiro. Como é que a gente começa a entender as prioridades, né? Como é que a gente começa a entender cada etapa que a gente vai precisar cumprir para aquele tratamento e organizar um pouco essas ideias, né? Isso. Então, assim, já mais uma vez a gente diz que isso não é um jeito errado, né? É só uma desorganização de informação na nossa mente. Todo mundo passa por isso, mas o nosso objetivo é fazer com que você tenha mais clareza para já organizar os seus processos na sua prática ortodôntica, né? Então, assim, como é que a gente começa a resolver? Como é que a gente começa a entender esses processos? Para isso, a gente criou uma Uma pirâmide, pirâmide mesmo. não é uma pirâmide, É, de hierarquia, né? isso. De sequência dos processos, em que na base da pirâmide, montar o início, né? A gente vai montar quais são as primeiras etapas. A base é a primeira etapa, e assim a gente vai crescendo até atingir o ápice da pirâmide, né? Isso. Que Como é? o ápice seria exatamente o plano de tratamento inteiro, né? E o que se observa muitas vezes é que antes mesmo de passar por essas etapas da pirâmide, né? Para chegar na ponta dela, né? É, muitos alunos chegam já com a ponta para mim, né? Olha, professor, esse paciente tem essa mordida aberta e o tratamento para ele a gente vai fazer assim, e vai descrevendo para mim, né? Ou seja, observou um sinal que o paciente tem na boca e já deu um tratamento, né? E a base da pirâmide, né? A base, ó, a pirâmide em si não é isso. Você tem que respeitar as hierarquias até chegar nessa ponta, né, Manu? E outra coisa, além de respeitar, é você esgotar naquela etapa Isso, as informações para aquela etapa, porque senão isso. você vai levar dúvidas para as etapas seguintes, Isso, exatamente. entendeu? E aí, uma hora vira uma bola de neve, né? Quando chegar no plano de tratamento, vai virar uma bola de neve, né? Vira uma bola de Né? neve. Não vai ter convicção do seu tratamento. Aí é quando muitos dizem assim, porque tem muitas formas de resolver, né? É muito difícil, né? A pessoa vai por um faz de um jeito, outro faz de outro,
né? E existem realmente várias Existe. formas de resolver e você pode escolher todas essas formas, mas eu acho assim, para você que está começando, você primeiro precisa entender que você tem que organizar essas informações. Isso. Depois, quando você já tiver com outro, em outro nível de experiência, né, porque isso vem com a Claro. experiência, mas com a organização, você vai conseguir entender assim, eu tenho várias opções e eu vou escolher essa, ou eu vou me arriscar fazendo algo um pouquinho mais avançado, porque, né, você começa a Uhum. testar o que é que funciona para você, o que é que você gosta mais de trabalhar, não é isso? Isso, exatamente. Mas eu acho que no momento inicial, para que você não tenha insegurança, né? O nosso objetivo aqui é acabar com a sua insegurança, acabar com a sua ansiedade e lhe levar a organizar tudo para que o processo de planejamento seja um processo mais simples. Que você não infarte pensando que existem, sei lá, 5 alternativas de tratamento para aquele caso e você não sabe qual é a melhor a escolher. Para que Isso. você não fique pensando, poxa, é muita mecânica e eu não sei, não faço a menor ideia de qual é a melhor. A melhor coisa que você tem a fazer é respeitar a pirâmide e respeitar essas etapas que a gente vai tratar aqui. Passar para vocês. Então, qual é a primeira etapa da pirâmide? Pronto. A A base. base da pirâmide, né? Vamos dividi-la em 4, né? Fica didaticamente mais fácil. A base dela, né? É o que faz o início da construção até chegar ao plano de tratamento, seria a gente colher todos os sinais e sintomas que o paciente apresenta, tá? O que seriam isso, né? Esses sinais e esses sintomas, né? Os sinais é o que a doença, como a doença se manifesta, né, intrabucalmente e extrabucalmente para a gente, né? Extraoralmente. Como assim, né? Olha, é uma mordida aberta que o paciente tenha, um desvio de linha média, a relação dele de molar, de canino, os apinhamentos, as inclinações que os dentes apresentam, as angulações que os dentes apresentam. Então, tudo isso, é o formato de arco, né? Tudo isso são sinais de alguma doença que o paciente tenha. O antigo sumário diagnóstico. O antigo sumário diagnóstico. Mas que é, na Pronto. verdade, uma lista de. A Do gente que pode você dizer, vê, né? Do que você vê de alteração. Vamos dizer assim, não uma vou lista dizer de de alterações. alteração. Exatamente. Vou nem Que é uma dizer lista de sinais mesmo. que é uma Lista lista de de sinais. sinais. Né? E eu ia falando a palavra errado, né? Uma lista de coisas erradas, mas não é necessariamente coisas erradas, tá? Por que eu estou falando isso, né? Pode ser que aquela inclinação que o paciente tenha de dente, que para você tá errado, né? Tá, digamos, a mais ou a menos, seja o ideal para aquela doença que o paciente tenha. Isso. Né? E aí você altera essa inclinação, porque na sua cabeça, né? A gente pensa assim, mas para uma inclinação ideal tem que ter tantos graus, então esse paciente está com tanto na cefalometria, eu vou mudar, né? Não é assim, tá? Que funciona. Lembra que a gente já falou também que cada condição ela é feita, ou ela é, sei lá, criada pelo próprio organismo Isso, pela genética dele, né? Como você para, falou, né? exatamente, para se adequar àquele ser. Isso, Né? Aquela face, a genética daquela face. E a genética daquela face é sempre uma genética misturada. Então, o que eu quero dizer é que não existe, exatamente, não existe uma condição que necessariamente seja errada para uma face e que seja errada para outra face, né? Assim, nesse exemplo que a gente está dando. isso. Então, isso vai variar. Ele Pode ser uma compensação natural do organismo, justamente mostrando para a gente que a gente tem que ter cautela nesse lugar, né? E se Isso, respeitar e não incluir numa lista de coisas a a tratar. tratar, exatamente. Porque pode ser que seja o ideal já para aquele paciente. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai colher esses sinais todos, né? Ou seja, a gente não está dizendo que o paciente tem como diagnóstico, ele é mordida aberta, ele é classe 2, não. Né? Isso é uma manifestação de algo que ele tem. A gente vai chegar. E os sintomas, né? Que sintomas é o que a gente não vê, é o que é passado para a gente através do paciente. Né? A gente não consegue sentir. Isso quem sente é o paciente. Sintoma. Né? Então ele vai dizer
a queixa principal dele, o que é que incomoda ele, se é o sorriso dele, se for o sorriso, o que é no sorriso que incomoda, se é mau posicionamento dentário, se é mau alinhamento de margens gengivais, tá? Se é muita exposição de dente, pouca exposição de dente, enfim, né? Ele vai passar para a gente os sintomas. Isso. E às vezes não tem nada a ver com isso, né? Às vezes o sintoma dele acontece num percentual menor, está ligado até à função, né? O paciente se queixa que está destruindo muitos dentes, que morde mais de um lado que do outro, que não toca tais dentes, Que não morde toca, que bochecha, morde que morde bochecha. lábio. Se ele não passa isso, né? Como é que a gente vai saber, né? Exatamente. Às vezes ele está com a arcada aparentemente um sorriso bonito, né? E tem algum problema, né, que precisa ser corrigido porque está incomodando ele e é um sintoma. Então, nessa base da pirâmide, a gente vai colher tudo isso, tá? Tudo que a gente consegue ver e tudo que é passado para o paciente. Assim como também as características extraorais, né? Se você observou que ele não tem um selamento labial passivo, se ele, alguma assimetria, qualquer coisa extraoralmente que chame a atenção, você já marca também a sua ficha na amnese, né? Isso. Essa informação, tá? Que isso faz parte também dos sinais e sintomas. Ou seja, você só está listando. Isso. Tudo que você vê e tudo que o paciente relata está nessa lista. Isso. É como você vai para um médico, né? Tá com alguma dor e você tem que descrever essa dor para o médico, né? Se tem aparecer alguma coisa no corpo, algum sinal no corpo além da dor, você descreve, né? Se você teve febre, você descreve quantos dias foi, qual foi o grau, né? Por quê? A partir das informações que o clínico colher do que você passar para ele, ele já vai ter uma base para tentar juntar as peças para saber que doença você tem. Não é isso? Ele vai pedir exames que é o que a gente vai fazer agora que é a nossa segunda fase. Que é a nossa segunda fase, são os exames de imagem. No caso, que vai, assim, no caso do médico, por exemplo, e da gente também, esses exames vão ajudar a gente a ir para a próxima etapa, né, que é onde a gente define o que é a doença, define o diagnóstico, né? Mas eu acho que além disso, nessa segunda fase, que é a fase de exames de imagem, a gente começa já a desenhar os nossos limites biológicos, né? A gente começa a listar quais são os nossos limites. Isso. Né? O que é que a gente pode fazer, o que é que a gente não pode fazer. Veja que muita gente não dá valor a isso, né? Acha que o exame de imagem ele só serve para confirmar um diagnóstico, e o exame de imagem ele não serve só para confirmar o diagnóstico, né? E esquece dessa importância do que não fazer, de começar a entender o que é que você não pode fazer. Por quê? A gente sempre costuma falar essa frase, né? Na ortodontia, saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Isso. Né? Porque a partir daí você já vai cortar, 60% das possibilidades que você achava que você tinha quando você pensou, eu não sei o que é que eu escolho, tem muita coisa para escolher. Mas a partir dessa fase de exame de imagem, você já pode cortar algumas opções. E isso já vai facilitar a sua tomada de decisão lá na frente, quando a gente chegar na etapa 5, que é a etapa do plano de tratamento. E veja que o fato de você já dizer, né, o que não pode fazer, né, ou seja, você já tem os seus limites, né, daquele problema, automaticamente você já tem a solução para aquele problema, né? O problema é a solução. Né? Exatamente. É bem assim. Porque então, se naquela hora você já não identificou de imediato, você já sabe o que você precisa buscar. Isso. Né? Eu sei que o problema aqui, que eu não posso fazer isso, então você já sabe mais ou menos onde é que vai acabar caindo. Então veja que tudo é basicamente a organização de informação. Isso. É a importância que você dá, né? E como você hierarquiza toda essa informação que você já tem, porque você já foi exposto a essa informação. O restante, né, as lacunas que forem aparecendo, você vai preenchendo através do estudo, né, buscando conhecimento, Sim. buscando literatura, buscando evidência científica. E aí você vai preenchendo essas outras partes que vão aparecer e vão aparecer sempre, a vida toda, até, né, o final da vida. Exato.
Mas se você respeitar essas etapas, você consegue começar com muito mais tranquilidade. Então, depois que a gente coletou e a gente listou tudo que a gente viu e que o paciente relatou, a gente vai solicitar os exames de imagem e a gente vai Isso. avaliar esses exames. O que é que a gente quer dizer com o limite biológico, quando a gente olha para uma teleradiografia, por exemplo? A gente está querendo dizer para vocês se é possível, né, você mexer na inclinação daqueles dentes. Né? No caso, os incisivos, já que é uma teleradiografia. E como é que é possível? Tem que ter o que para ser possível? Tem que ter osso. Então, basicamente, né? A gente tem que olhar a quantidade de osso, Isso. né? O tanto que a gente ainda pode. Hoje está passando bastante, tá bem agitada a noite em Recife aqui hoje. A gente olha no exame, né? É exatamente isso, né? Se tem limite ósseo, né? Se você está pensando, eu vou... Um exemplo, né? Vou colocar um elástico de classe 3 aqui para corrigir essa maloclusão de classe 3, vai lingualizar em cima inferior, mas em cima inferior não pode ser lingualizado. Pronto, é um exemplo bem simples, bem clássico. Né? E aí? Não vai dar a recessão lá e... Pois é. Beleza, depois tu resolve. Faz aqui, assim, vai aparecer aquelas raízes que o povo bota aquelas fotos no Instagram. No Instagram, né? Que fica só a raiz aqui de fora. Saindo aqui o dente e a raiz e o resto tá lá no arco. Pronto, aquilo ali mesmo. É bem interessante, né? Porque podia ser que o dente já tivesse o máximo lingualizado e o pessoal empurra elástico corrente no arco inteiro ou faz retração infinita, né? Enquanto não corrigiu o objeto, vai retraindo, como se o dente sempre pudesse tá inclinando para lingual e as raízes indo para vestibular, né? Então, lógico que uma hora sai. Fora de como é que você faz essa retração, né? Ainda tem isso. Eu me lembro, a primeira vez que eu fiz, acho que foi a primeira vez que eu fiz, eu não sei, uma retração, eu não dormi não. Eu não dormi não, fiquei louca. Eu fiquei completamente louca, pensando se... Meu Deus, eu tinha botado o fio retangular direito. E se eu tinha botado mesmo o fio... Não, eu dormi foi o fio redondo. Ai, meu Deus, eu não dormi. Eu passei a noite toda. Eu tinha feito tudo certo. Mas, eu não sei não, o sabotador mental veio e disse... Quando vier mês que vem, o raiz tá saindo. Quando vier mês que vem, eu pensei, meu Deus do céu, já apareceu a raiz, o paciente já viu a raiz. Você fica nesse terror, né? Mas, para que você não fique num terror como esse, tudo que você precisa é fazer um checklist. E aqui está o checklist para você. Então, depois que a gente vai para essa parte dos exames de imagem, que a gente verifica a quantidade, qualidade óssea lá, e a gente confirma alguns achados clínicos. Lembrando também, viu, pessoal aqui, que os exames laboratoriais não são apenas radiografias, não. Tá? A gente considera as fotografias como exame de imagem, tá? Que é fundamental também para a gente dar um diagnóstico correto. Radiografias periapicais ou tomografias, em alguns casos, são necessários, né? Tomografia, sim. A gente pedir. Melhor coisa da vida. E para, não sei, a sua cidade, de repente, tem escaneamentos que você solicita, né? Então, esses escaneamentos ajudam muito, tá? Porque quando se faz a foto, somente em alguns centros radiológicos, às vezes o paciente mexe a boca quando está com aquele afastador, né? E aí causa alterações, né? Distorções na posição, no encaixe, né? E com o escaneamento não. Você vê exatamente como todos os dentes e a oclusão em MH do paciente exatamente como ela é. Tá? Tem casos, Manu, que inclusive eu recebo, né, as imagens, né, o arquivo STL do escaneamento e ainda assim imprimo o modelo. Né? Vários casos. Alguns eu já peço que venha também impresso. Eu quero a imagem, mas quero o modelo também impresso. Porque no exame clínico eu já identifiquei que eu vou precisar daquele modelo. Tá? Para várias coisas. Para discrepância de Bolton, de modelo, para fazer minha diagramação com mais precisão. Então, peçam. Se vocês virem a necessidade, peçam. Pense assim, né? Uma vez não, muitas vezes até eu escutei isso. Há muito tempo atrás, acho que mais de 10 anos atrás. Eu escutava muito assim: doutor, se o senhor pedir esses exames todos, o paciente ele não vai fazer na clínica ali ao lado, não vai ficar aqui, né?
porque o exame que a gente pede custa, vou chutar aqui, tá? Custa R$ 50, mas se o senhor pedir tudo isso, vai custar 80, vai custar 90, sei lá. Não vai custar a raiz dentro do osso. Pois é. E Vai quando eu, custar. quando, Quanto vai quando eu custar? examinava o paciente, né? E eu já via que era um caso difícil, não era um caso simples, era um caso complexo, como a gente falou em alguns vídeos. E eu precisava de outras coisas para poder chegar em todo um plano de tratamento completo, um plano de tratamento correto, né? Do início até como eu vou terminar o caso. Então eu já sabia que eu precisava de algumas coisas, como uma tomografia, por exemplo. Eu ia precisar de uma tomografia, mas não podia pedir porque, pronto, o que é que eu aconselho vocês que era o que eu fazia? Então a gente não trata, não tem problema nenhum, ele vai tratar lá do outro lado. Quando, né, vier de volta daqui a alguns anos, a gente retrata, não tem problema nenhum. Mas se você precisa do exame para fechar seu diagnóstico e ter o seu, Você precisa do exame. você precisa do exame. Tá? Um médico para dar um diagnóstico da gente, ele não fica pensando nisso, ele vai pedir tudo que for necessário. Né? E a gente vai fazer, porque a gente quer que o diagnóstico seja correto. Se o diagnóstico for errado, todo o restante é errado. A medicação que ele vai passar vai ser errada. Como o nosso plano de tratamento vai ser errado. Né? E aí, de quem é a culpa, né? É de quem não fez o exame ou é de quem não pediu o exame? Né? Então... fica aí fica aqui a interrogação. Sim, então, saindo da fase dos exames e de todo esse mapeamento de limites biológicos e confirmando alguns achados, a gente entra na terceira fase, que é a terceira fase de definir o diagnóstico. Isso. É meio que consequência, né? É meio que consequência. Tipo, você é obrigado a ir para essa fase. Já chegou. Você já chegou nela. Exato. Você já sai da segunda com o diagnóstico na mão. Aqui, o número 3 é isso. O diagnóstico é esse. Certo. Né? Aí a gente foi lá e definiu esse diagnóstico. Qual é a doença? Lembre sempre que em ortodontia a gente trata, vamos fazer essa analogia, doenças. E qual vai ser a doença que você vai tratar? A gente não está falando aqui quais vão ser os sinais que você vai tratar, mas qual vai ser a doença que você vai tratar, porque essa doença já vai mostrar para você, vai desenhar para você as coisas que você vai precisar fazer. Por exemplo, as características que são esperadas para essa doença, né? Isso. As características que, tipo, as formas de defesa do organismo, né? O organismo vai se defender da doença de um jeito, então aquilo ali já vai mostrar para você o quanto você tem que tratar, né? Se é muito, se você pode ser mais suave no seu tratamento ou se você vai ter que ser mais moderado, não é isso? Isso. Que é quando a gente define justamente a severidade, né, Manu? Quando a gente olha para a doença, a gente também vai definir automaticamente a severidade. Isso. O quão grave, né, ela está se manifestando naquele paciente. Exatamente. E a partir daí a gente vai passar para a fase 4, que é a fase de definir prioridades. Para a gente fazer uma lista de prioridades e seguir para a fase 5, que é o plano de tratamento. Então a gente deixou aqui 5 fases, né? Isso. A gente teve coleta de elementos de sinais e de sintomas e de queixa do paciente. Uhum. A gente foi para a segunda fase, que foi exames de imagem, fotografias, radiografias, tomografias, né? Enfim, e outros exames que sejam necessários. A gente definiu o diagnóstico na fase 3. Agora a gente vai definir as prioridades, por onde você começa tratando, né? E depois a gente define especificamente o plano de tratamento, que é também uma consequência de tudo isso que a gente fez, só que lá, tudo definido, o seu checklist, todo definido. Então, beleza, a dúvida da galera sempre tá, você falou isso tudo aí, mas eu continuo sem saber por onde eu começo. Por onde eu começo a tratar? Aí a gente parou para pensar, vamos lá, por onde a gente começa? Pelo começo. O começo em ortodontia quando entra o paciente no seu consultório, a primeira coisa que você olha é o quê? Se é um paciente que está em crescimento ou um paciente que não está em crescimento. É a idade do paciente, né? É o paciente que te dá 1000 possibilidades ou é um paciente que te dá
Mais restritivo, né? mais restritivo. Exato. Eu adoro odontopediatria com ortodontia porque eu adoro mil possibilidades. Adoro. Acho que isso é a leveza da ortodontia. Então, quando entra um paciente que está em crescimento no consultório, você tem todas as possibilidades, não é isso? Isso. Você tem como redirecionar crescimento, né? Melhorar o crescimento, destravar crescimento, né? Exatamente. Então, você causa uma mudança facial impactante no paciente em crescimento, né? E o que é que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que você pode ainda lançar mão das ortopedias, Sim, né, de aparelhos ortopédicos, de disjunção maxilar e de outras tantas possibilidades que vão tornar o seu tratamento corretivo posterior mais leve, com menos etapas, né? isso. Com a sua lista para a segunda fase vai ficar menor, Isso. né? Porque você está Exato. antecipando um pouquinho esse tratamento. Quando a gente está redirecionando, por exemplo, o crescimento. A gente está fazendo um tratamento real. Por isso que eu digo para meus pacientes, assim, o Hirex é o aparelho que eu mais amo na face dessa terra. Porque ele é um tratamento super real. Você faz, é um tratamento fácil de fazer. E é um tratamento que é benefício Rápido, né? atrás de benefício. É rápido, enfim. E é real, né? Não é algo que é uma compensação, não. É algo que é real. Então, Tão real quanto o tamanho que ficou o seu cabelo. Pra quem viu nos outros vídeos, ele não né? tinha se manifestado ainda. Ele acabou de se manifestar publicamente. E agora, o que eu faço? E agora o cabelo tá curto. Mas tá curto. bonito, galera. Tá bonito. Eu achei que não foi para esse lugar do elogio, não, mas tudo bem. Tá, tudo bem. Tá bonito, tá bonito. Então, enfim. Agora o meu. Bom, vamos voltar. Então, você identifica na fase de prioridades é um paciente que ainda tem crescimento e eu posso utilizar esse crescimento, beleza, você vai por um caminho. Isso. Então, veja que a sua estrada ela vai se bifurcar. Ela vai para o caminho do crescimento ou do não crescimento. Se o paciente ele não lhe dá essa possibilidade de tratar ortopedicamente, você vai para o caminho de não crescimento. Não é isso? Isso. Então, se a gente vai para o caminho, beleza. Vocês estão dizendo aí que a gente vai para o caminho de crescimento. Entrou uma criança, entrou um adolescente no consultório, mas mesmo assim eu não sei por onde eu começo, porque ele tem uma maxila trésica, porque ele tem dizer que isso é bom de exemplo. Ele tem uma maxila que tá atrás em relação à mandíbula, né? Pronto, beleza. Ele tem mais de um problema Isso. mais de um problema esquelético a ser tratado. O que é que eu faço? Eu entro com a ortopedia, eu entro com a ortopedia para tratar O problema dele sagital. o problema dele sagital, ou eu entro com a ortopedia para fazer o transversal. Ou vertical. Né? Tem as três coisas, né? Paulo responde. A gente usa uma hierarquia, né, de problemas esqueléticos que, primeiramente, a gente trata os problemas transversais. Tá? Então, se o paciente tem os três problemas, né, nos três dimensões, né, transversal, vertical e sagital, então, inicialmente, o transversal é a prioridade. Tá? Então, a gente vai corrigir a mordida cruzada que ele tenha, as atresias, né? Então, seria isso, primeira coisa, né? Destravou esse primeiro problema. Após isso, a gente vai passar para os tratamentos dos problemas que ele tem esquelético verticais, tá? Isso. Então, o sagital, né, que seria o terceiro, tá? Seria o último dos problemas, né? Que a gente corrigiria. Então, se ele tem os três e você está pensando, eu vou colocar um bionato, tá? Você vai colocar um bionato, mas depois que você corrigir a mordida cruzada que ele tenha. Tá? Se tiver a mordida cruzada com a mordida que está ficando uma mordida aberta também esquelética, então você vai corrigir a mordida cruzada, logo em seguida você corrige esse crescimento dele que está causando a mordida aberta, para depois sim você pensar na correção sagital dele, a relação dele sagital. Sempre nessa ordem, tá? Transversal, vertical e por último sagital.
Joia. E aí, se o paciente não, se o paciente for adulto, entrar na estrada, pegar a estrada do não crescimento, a gente vai eliminar a fase ortopédica. Isso. Ou seja, você vai listar problemas e você vai observar a severidade da doença naquele paciente. Por quê? Porque se a gente não tem a fase ortopédica, a gente adiciona a fase ortognática, né? Quando a gente não trata ortopedicamente, a gente vai, em alguns casos, a depender da severidade, lançar mão da cirurgia ortognática para corrigir as discrepâncias. Então, a gente tirou uma fase, mas a gente também colocou essa alternativa. E essa alternativa, ela é definida a partir da severidade da doença. Então, se a doença for severa, se o problema esquelético for severo, a gente vai direcionar para o caminho da cirurgia ortognática. Isso. E fazer o planejamento baseado na cirurgia ortognática. Conversando com o cirurgião, definindo aí o que é que vai precisar descompensar de inclinação dentária para poder resolver o problema, né? Para poder operar. Se o paciente, a severidade do problema for moderado ou for leve, o que é que a gente faz? Aí, normalmente, a gente faz o seguinte, né? Quando ele é leve, a gente compensa, é o caso, né? Porque ele é passivo de compensação. Porque o caso leve, ele não causa um impacto facial que chame a atenção. Nem do paciente, muitas vezes ele nem sabe daquilo. Né? Eu acho que a maioria das vezes. A maioria das vezes é mesmo. A gente aqui, quando está dando o diagnóstico, a gente percebe que ele tem aquela alteração, né, esquelética. E com essa alteração a gente vê os limites e passa para ele, o que é possível que não é. Né? Fazer para o caso dele. Os casos leves. Os casos leves. Então, um paciente desse não vai para uma cirurgia ortognática que vai causar uma mudança facial. Né? Já que não está tendo impacto severo na face dele. E se também não está tendo impacto severo, ou se ele não tem queixa facial, você também não vai lançar mão de mecânicas que vão mexer com a face. Isso. Por exemplo, você vai botar extração, nos casos leves, você não vai programar extrações que possam perturbar a face do paciente. Você vai... o seu intuito, o seu objetivo vai ser preservar a face do paciente e resolver os problemas menores de uma forma mais leve. Mais leve, exatamente. E mantendo as compensações. Mantendo o que o organismo já fez. Já fez. O tratamento já feito pelo organismo, né? Isso. Já no moderado, né? É um paciente que ele tem um pé, né, pro severo e um pé pro leve, né? Então, esses casos, a gente pode dizer o seguinte, que o paciente, se ele tiver uma queixa facial e as compensações dentárias já tiverem sido feitas pelo organismo, ele cai na ortognática, porque ele quer uma mudança facial. Né? Caso ele não tenha a queixa facial, automaticamente já não cai na ortognática. Né? E pode acontecer ele não ter a queixa facial, mas também todas as compensações dentárias do organismo já terem sido feitas. Né? E aí, nesses casos, o que é que eu faço lá no consultório, né? Eu sugiro, eu mostro ao paciente, né, que não tem mais como melhorar além daquilo, né, que ele está querendo, porque já foi atingido aquele limite, e que se for passar disso daí, teria que ir para a ortognática. E aí eu deixo ele escolher. Sabe? Ou seja, a gente já está começando a ver muita clareza aqui. Isso. Né? A gente já vai cortando os caminhos possíveis e vai ficando com um só mesmo. A gente está sendo conduzido para o lugar real. Exato. Uma vez que a gente definiu bem o diagnóstico. Exato. E que a gente listou tudo que a gente precisava listar. Exatamente, exatamente. Então você está me dizendo aí, eu estou dizendo para o paciente aqui que ele vai cair na cirurgia ortognática. Isso. Só que no moderado, a gente tem o filtro importante da queixa do paciente. Porque no severo já é tão severo que aquilo já é, né? O que você quer tratar já é o que o paciente quer tratar. Enfim. Exatamente. E muitas vezes... Existe comprometimento social, existe, né? E muitas vezes o severo está tão discrepante que até para melhorar um pouco do que ele quer, muitas vezes não é possível, porque também está compensado. O organismo já compensou também o máximo. Né? Chegou no limite. E aí o que o paciente quer fazer,
cai como o exemplo anterior do moderado, né? Já foi feito. Além disso, teria que ter uma ortognática. Uma ortognática, exatamente. Mas estou dizendo que como quando é severo, É. o paciente Ele já, já vem com a queixa daquilo, né? aquilo já realmente incomoda ele. Incomoda ele, né? Às vezes, no moderado, você tem que convencer ele Isso, de que o organismo já fez o máximo que Exato. podia e que a única alternativa que você tem é, de fato, colocar ele pra cirurgia. para né? cirurgia. Mas, se ele não topar, O tratamento ali vai ficar restrito a correções mínimas dentárias. Ah, eu tenho um apinhamento. Corrige o apinhamento, né? Não vai corrigir uma relação de incisivo, não vai corrigir uma relação de molar, não vai corrigir, muitas vezes, um selamento, né? Uma exposição ou não exposição mas e se incisiva. o organismo não compensou, você pode compensar. Sim, Aí você exatamente. vai Aí, pegar a via da compensação e se entrega a exatamente, ela. Exatamente. Tá? É isso. É isso mesmo. Então, quando a gente definiu isso aqui, então tá, se o paciente não tem crescimento, eu vou definir, através da severidade da doença, qual é a via que eu vou pegar. Outra coisa importante, né? Quando a gente falou e definir a severidade, né? Isso é importante também de explicar ao paciente e mostrar, se possível até com exemplos, tá? Do mesmo diagnóstico que ele tenha, mas com severidades diferentes, para ele entender, né? Qual é a severidade dele. Porque às vezes também acontece do paciente, ele chega com a queixa, né? Mas não sabe que o caso dele é cirúrgico, né? E se ele entender, né, as severidades, os limites que já foram alcançados pelo organismo dele, aí ele entende que além daquilo ali não tem o que você dar para ele, Entendi. só ortodoncamente, né? Então é importante ele entender. Você não vai conseguir entregar mais benefícios. Mais benefícios, exatamente. E para ele entender isso, né, ele sem ser dentista, ortodontista, ele precisa de exemplos. Tá? Então, se você puder colocar casos semelhantes, né, ou seja, com o mesmo diagnóstico de doença daquele paciente, né, em graus diferentes, para ele entender o que seria o grau leve, o moderado e o que ele está, né, e as radiografias para ele ver os limites, aí ele vai entender, eita, realmente não tem o que eu fazer por mim a não ser operar. Né? Exatamente. E aí, se ele realmente quiser, se aquilo realmente incomodar ele, lógico, ele vai entrar na lista Então das fica a dica aí de novidades. mostrar os exemplos, Isso. né? Mas, enfim, fazendo esse apurado aqui no raciocínio, que eu gosto sempre de voltar e fazer Um checklist, né? um fluxograma do que a gente aprendeu. É o consorte. É o consorte. Eu sou consorte mesmo, não sou sem sorte. Então, a gente vai, através da severidade, ver. É severo, cirurgia ortognática. É moderado, o organismo já compensou, não me resta nada, vou ter que sugerir para ele cirurgia. Aí vai passar pelo filtro dele, do paciente. Mas o organismo não compensou e está me deixando fazer aqui ainda trabalhar, vou fazer compensações dentárias. Isso. E nos casos leves, vou tratar o que é leve. Aqueles casinhos tops, né? Que não dão dor de cabeça. Normalmente. Normalmente, se não controlar os efeitos colaterais, não. Isso. E aí a gente vai estabelecer agora quais são as fases do tratamento. Quais são as prioridades. Beleza, tu falou já isso aí, eu já entendi mais ou menos como é que eu vou planejar. Mas na fase, como é que eu começo lá no tratamento corretivo mesmo? Como é que a gente vai definir isso? Existem fases a serem cumpridas no tratamento, né, no tratamento corretivo, que vão se alinhar com a sua meta terapêutica. Isso, exatamente. Né? Quais são essas fases? Como é que a gente faz isso? A primeira delas é o que a gente chama de alinhamento e nivelamento, né? São dois termos bem gerais, né? Mas o que é que abrange, né? Alinhamento e nivelamento? O que é que a gente faz nessa primeira fase? Né? A fase de alinhamento e nivelamento é a fase onde a gente vai dissolver apinhamentos, onde a gente vai corrigir rotações, tá com os molares rotacionados, aquele 1/4 de classe 2, vai corrigir essa rotação desse molar, um tracionamento de dentes, feito também nessa fase de alinhamento e nivelamento. Então, tudo que for para posicionar os dentes, né, pensando em dentes assim, dentes maxilares com osso maxilar, dentes mandibulares com osso mandibular. Então, tudo que é para corrigir a posição dos dentes com o seu osso, né? Isso. Intra-arco. Intra-arco. Corrigir primeiro isso, as questões de intra-arco, para depois ir para a fase inter-arco. Inter-arco, exatamente. Não é isso?
Exatamente isso. Agora, uma coisa que é muito importante, né? Quando a gente pensa assim, pensa até que tá falando de ortognática, né? Cirurgia ortognática, né? Mas não. Quando a gente fala assim, corrigir o problema intra-arco, né? Aqueles dentes no seu osso, é, tudo isso com controle, né? Respeitando sua meta terapêutica. Por quê? Se você ali nivela de qualquer jeito aqueles dentes da maxila, um exemplo, né? É, O que é alinhar e nivelar de qualquer jeito? por exemplo, você não pode, um exemplo aqui, não quero que meus incisivos vestibularizem, né? Mas você vai passando os fios aí E como é que eu faço? sem controle, sem controlar, sem controle de ancoragem, Hum. né? Sem controle de ancoragem nesses dentes. E aí, como é a área de menor resistência, essa região anterior, a tendência é que os dentes vestibularizem para ganhar espaço. Ganhando espaço, ele alinha e nivela todo mundo, né? Então, quando você está fazendo isso, você tem que fazer esse alinhamento e nivelamento, mas controlando os efeitos colaterais que você não deseja, né? Se você não deseja essa vestibularização, lance mão de acessórios, de ancoragem, o que for, para não ter isso, tá? Porque senão você está criando um problema lá na frente, né? Então, seu tratamento vai, né, ter outro tempo de tratamento, porque você agora vai ter coisas para corrigir que antes você não tinha quando você colou os Você vai brackets. adicionar coisas à sua lista. Isso, exatamente. Tá? Então, esse alinhamento e nivelamento, ele é extremamente importante que seja feito com controle. Muitas mais dificuldades na finalização são geradas nessa fase, né, de alinhamento e nivelamento. Normalmente, é a primeira e a segunda fase, onde mais gera problema para finalização. E aí, depois dessa fase, você fez tudo direitinho e você pode seguir para a próxima. Qual é a próxima? Próxima fase a gente chama ela de harmonização de base, né? Que seria o quê? É o encaixe de um arco com o outro, né? Para você fazer isso, você precisa respeitar a diagramação do seu paciente, tá? Então, você já tem que ter definido, antes mesmo de colocar o primeiro fio de aço, qual é o diagrama do paciente e respeitar, né? Essa sequência de diagrama do paciente, ela vai permanecer até o último fio que ele utilizar de aço. Você vai manter a inclinação que o dente precisa ter, né? Ou ele já tenha e você manteve, ou então você vai levar ele até aquela inclinação baseado na meta terapêutica do paciente. Se você respeitar isso nessa segunda fase, né, for passando os fios de aço com esses arcos diagramados, ou seja, mantendo a harmonização, né, entre o arco superior e inferior, o tempo todo encaixadinho, cada fio que passa, quando chegar no final, você não vai ter aquela queixa tão comum, né, que o arco superior não encaixa no arco inferior, está mais aberto, está mais fechado, né, as cúspides não cêntricas estão batendo e eu não consigo rediagramar, já fiz dobra, tá? Então, isso é muito comum. Essa queixa vem muito e a pessoa coloca elástico e toma elástico cruzado, né, para tentar intercuspidar e não está conseguindo. Normalmente isso veio nessa fase aí, né, na segunda fase, que é essa harmonização, porque não foi respeitado, né? Se utilizou fio de titânio muito espesso, ele deformou Basicamente o desenho. É você prestar atenção nos fios e na diagramação. Se fizer isso, essa dor de cabeça você não vai ter. E aí você fez direitinho, você passa para a próxima fase, que é a fase de fechamento de espaço. Isso. Essa fase, a gente diz o seguinte, né? Que é como se fosse algo assim, você tirou, para fazer uma retração, né? Tirou 4 premolares, né? Ou seja, você só pode fazer fechamentos de espaços, né, grandes assim, depois que os arcos já estão na sua posição final. Tá? Você não vai posicionar um dente que depois ele vai para frente ou vai para trás, né? Uhum. Ele vai caminhar dentro daquele desenho que já está estabelecido, para você saber a posição final que aquele dente tem que ficar já. Se você está mudando, quando já fecha, ele já fecha certinho. Na harmonia entre os arcos. Exato. Imagine você mesializar um molar, né, sem estar com o arco harmonizado. De repente, quando você fechar o espaço todo, ou ele está vestibularizado, ou ele está lingualizado em relação ao arco antagonista. Tá? Tem que estar definido já qual o desenho que tem para poder ele caminhar naquele desenho, né? A pista já foi definida, ele vai ficar sempre dentro dessa pista agora. Ele nem vai para cá, nem vai para lá. Tá? Exatamente. E depois que a gente faz esse fechamento de espaço, a gente vai para as fases finais, que são as fases de intercuspidação e depois contenção. Contenção, exatamente. E na fase de intercuspidação, a gente vai finalizar, né? Ou seja,
essa fase não é a fase que você vai ter que engrenar agora um arco no outro, né? Como muita gente às vezes fala, né? Isso já foi engrenado, né? Você vai dar o detalhe, tá? Faltou um pouquinho, né? Aquele break, né? Como são prescrições, né? Não leu tudo, né? Então faltou um pouquinho, você vai lá e dá um toque, né? Suave, faz uma dobra suave, né? Você vai finalizar, Exatamente. né? Você vai só dar o... Como é que tu O disse da detalhe outra vez? foi A tua a assinatura. assinatura, Ô, povo chique. não sou eu que digo isso não, Vai viu? só dar a assinatura do ortodontista, do expert. E veja que Manu falou que a última fase é a contenção, É. né? Veja que ela faz parte do tratamento. Ou seja, avise ao seu paciente. Isso, né? Porque o paciente acha que acabou, né? Tirou o aparelho e acabou. Não, tá na última fase ainda, a fase de contenção. E avise que a fase de contenção, ela só acaba quando a gente morre. Isso é importante de Não, hoje lembrar. eu expliquei Eu isso ao falo isso, paciente, eu a já todo expliquei isso. Mas eu vou tirar quando essa contenção? Eu falei, vamos lá. Quando a gente começa a lutar contra o envelhecimento, se isso é um problema para você, quando é que você para de lutar contra o envelhecimento? Só se morrer. Se você botar Botox, quando é que você para de botar Botox? Mas nunca na Ou quando vida. você desiste e aceita envelhecer, ou quando você morre. Então, a mesma coisa acontece com o tratamento ortodôntico. E a gente está falando, assim, claro, respeitando os graus de recidiva. A gente não está dizendo a recidiva total. A gente está falando sobre o envelhecimento, que é um grau bem menor de apinhamento. Isso. Né? Então, a pele enruga, o dente apinha. Isso. A regra é essa, né? A regra é clara. Esse enrugamento da pele na boca, né? É o apinhamento, né? Como É o apinhamento. O pessoal fala, né? Que são as rugas da boca, né? São as rugas da É o boca. sinal do envelhecimento, né? Exatamente. Por isso que eu disse, se você não tem problema com passar pelo envelhecimento da boca, não tem problema. Mas normalmente as pessoas que fazem tratamento ortodôntico, elas não querem passar por aquilo de novo, ou então querem ver sempre os dentes certinhos, retinhos. Então é preciso sim explicar a importância e a necessidade da contenção. Isso. Eu acho. E isso, claro que como eu disse, sempre lembrando que você não vai voltar a ser o que você era. Mas você tem um fator de envelhecimento que é obrigatório para todos. O fator genética é variável. Eu tenho uma genética super forte de apinhamento inferior. Então, para mim, para um paciente como eu, a cautela tem que ser muito maior, né? Para um paciente que não tem uma definição, uma genética tão forte para o apinhamento, genética familiar muito forte, ele fica só com a questão do envelhecimento. Isso. Mas ele fica. Então é importante a gente comunicar isso ao paciente. Isso. Acho que a gente chegou no fim, né? Chegou, não foi? Chegamos no fim. Esse conteúdo ficou super muito bom, denso, bem organizado. Você agora só não faz se você não quiser. Assista 2 vezes, né? Você... Pra poder pegar os detalhes que passaram. Tá mastigado aqui, não tá não? Tá. Ficou bem legal. Então eu acho que se você tinha algum problema de não saber por onde começar, seus problemas acabaram, vire a sua página e comece uma nova ortodontia. Isso. E assim a gente vai estar aqui em novos conteúdos para fazer a sua ortodontia cada vez melhor. Isso. Não é isso? Beleza? Não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Comente, compartilhe com seus amigos para eles conhecerem aqui também nosso conteúdo. Tá joia? Beleza, galera? Beleza. Aê! Tchau, tchau e até a próxima. Aê!